Haja letra pra essa moça. O aleitamento materno é uma prática que traz inúmeros benefícios para a criança, para a mulher, para a sociedade e até para o meio ambiente. Mas a amamentação é um aprendizado. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre os fatores que contribuem para promover e facilitar o aleitamento. Vamos conversar então com Valquíria Couto, enfermeira do Centro Municipal de Saúde Albert Sabin, que é uma unidade básica amiga da amamentação, Marcos Renato, pediatra e professor da UFRJ e criador do site aleitamento.com, e Rosane Rito, professora de nutrição da Universidade Federal Fluminense. Amamentar é muito mais que administrar um alimento perfeito para o bebê. Na realidade, é uma troca, um vínculo muito grande. E é muito importante esse vínculo junto com esse alimento ideal, né, que só a mãe pode oferecer para o seu filho. É a base de uma sociedade mais amorosa. Eu acho que a gente poderia começar falando dos benefícios da amamentação. O leite materno é um alimento perfeito para o bebê, mas é muito mais que um alimento. Por exemplo, o ato dele mamar no peito favorece todo o desenvolvimento orofacial. E é uma maneira dele se proteger imunologicamente, porque o leite materno tem células vivas, tem glóbulos brancos que protegem contra infecções. E agora está descoberto que há uma vantagem a longo prazo da amamentação. Então, os bebês que são amamentados hoje pode não ter doenças crônico-degenerativas no futuro, como obesidade, hipertensão, diabetes. Isso a gente chama de programação metabólica. Então, é fundamental a mulher ela ter consciência de que ela está dando um presente para a vida. A gente, enquanto profissional de saúde, tem que começar a falar sobre isso no pré-natal, né, nas consultas de rotina, em grupos de apoio nas unidades de saúde, né? Então, e a gente tem unidades básicas que são amigas da amamentação. E aí, o que é essa unidade básica amiga da amamentação, né? É uma unidade em que todos os profissionais estão treinados e capacitados para estar recebendo aquela mulher e dando o suporte que ela precisa no momento que ela está mais, né, sensível, que ela tem aquele bebê, o ser novo que chegou, né? Mas a gente também observa que muitas vezes o profissional faz uma orientação muito burocrática, que às vezes não leva em conta os desejos dessa mulher, a rede na qual ela está inserida, né? Esse contexto social. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. A gente percebe que, conforme o profissional se qualifica, ele avança no aconselhamento. A gente vem buscando desenvolver a capacidade de ouvir para aprender, né? Compreender qual é aquele contexto, quem são os agentes que facilitam a amamentação ou dificultam, né? A decisão de amamentar é da mulher, mas ela não amamenta sozinha. Então, ela precisa da ajuda do companheiro, da sogra, da sua própria mãe, para poder amamentar. E mudou muito radicalmente as orientações técnicas em relação à amamentação. Por exemplo, a amamentação exclusiva, sem água, sem chazinho, sem mamadeira, sem chupeta. Isso, numa geração anterior, não era assim. Então, por isso que a IUBAN é mais avançada que o Hospital Amigo da Criança, porque no passo o Hospital Amigo da Criança, a gestante deve ser orientada, né? E o IUBAN não, é a gestante e seus familiares. Exatamente. E com orientações específicas para cada um, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, a gente vai numa unidade de saúde e as pessoas dizem, não, a gente envolve o pai. Ué, mas você diz o que para ele? Né? Qual é a orientação que se dá para o pai? Então, a gente fez até aquele postalzinho, né? O que o pai pode fazer? É dividir as tarefas da casa, né? É oferecer água para essa mulher, enfim, tem tarefas concretas, porque essa questão do envolvimento do pai, ela afeta mil coisas, a decisão de amamentar, a duração dessa amamentação, né? O prazer dessa mulher, né? Tem que trazer toda a rede de apoio dela, seja o parceiro,
seja a vizinha, a mãe ou a avó, né? Nenhum dia é igual ao outro, É né? verdade. Só que, assim, a primeira semana é a mais que precisa da gente estar com o olhar, a família está mais atenta, aí se ela consegue vencer a primeira semana, depois dos primeiros 15 dias, e a amamentação vai se estabelecendo. Outro dia eu estava dando uma aula e aí comentei alguma coisa sobre dor e uma menina fez uma cara, mas professora, dói? Não necessariamente, Isso. né? É como qualquer outra coisa no corpo humano, como uma menstruação. Algumas mulheres sentem mais dor, outras sentem menos dor. Mas eu sinto que muita dessa angústia vem, às vezes, desse despreparo, de uma certa idealização, e de repente a mulher sente dor, peraí, mas não era isso, né? Eu estava querendo aquele momento gostoso, né? Mas aquilo é uma conquista. Por isso que é importante o preparo para a amamentação. O preparo do conhecimento, porque não é bacana instintivo na espécie humana a amamentação. Tem uma técnica que a gente sabia nos antepassados e a gente perdeu essa cultura da amamentação. Pode doer, mas não é para sangrar, não é para rachar o peito, não é para ter infecção ou mastite. E aproveita e fala um pouco sobre a importância da amamentação na sala de parto e a questão do contato pele a É pele. verdade. O bebê, mesmo que ele não sugue na sala de parto, só o contato pele a pele é benéfico para ambos, diminui a mortalidade neonatal, ajuda a mulher a expelir a placenta e ter menos hemorragia pós-parto e vincula essa mãe e bebê. Então, é um procedimento que é recomendado pelo Ministério da Saúde e OMS. O Brasil, ele é referência nas pesquisas de aleitamento materno. Nós fizemos uma avaliação de todas as unidades amigas de amamentação, as IUBANs. Os fatores, né, mais significativos, um deles é a alta da maternidade, para ela ela sair só com o aleitamento materno exclusivo. Então, assim, o que ajuda o bebê a ter um prolongamento desse aleitamento exclusivo? Não ter introdução de nenhum complemento. E eu acho que é relevante dizer que a gente está protegendo uma criança de ter contato precoce com proteína, né, do leite de vaca, que pode trazer alergia alimentar. Então, assim, a gente vai proteger a criança, não utilizar chupeta. Essa mulher, ela ter as orientações no pré-natal, então é fundamental. E assim, eu acho que até a participação do pai também. E a participação do receber companheiro. também informações sobre os direitos dela, da licença maternidade, da licença paternidade, das salas de apoio à amamentação nas empresas, de como coletar o leite de forma, se ela tem que voltar ao trabalho. Eu consigo fazer 2 pausas no trabalho, ou uma só, atualmente tem sido uma. Com a bomba de tirar leite, eu consigo, em uns 10, 15 minutos, tirar o necessário. Acondiciono, congelo. Aí aqui no congelador que a gente guarda todos os leites. Aí dá pra colocar em vários potinhos etiquetados ou no plástico. A gente sempre coloca a etiqueta, coloca o nome, a data, o horário que tirei. Mesmo indo pra creche, a saúde dela sempre foi boa. E eu atribuo também ao aleitamento materno, né? Pra mim, não tem sido tão difícil. Acho que se eu fosse me pautar pela opinião das pessoas, seria mais fácil eu ir mais pra desistência, né? Quando a gente vai amamentar, a gente tá passando o nosso melhor pro bebê. Eu acho que não é só alimento também, é aconchego. Algumas unidades básicas de saúde já fornecem esses frascos esterilizados para a mulher que quer, né, guardar, armazenar seu leite para poder passar para o seu filho, ou para aquela que queira doar para um banco de leite materno, né? Quanto mais ela doa, mais leite ela produz. Então, essa doação não vai faltar para o seu bebê. Isso é importantíssimo. A gente sabe dos inúmeros benefícios do aleitamento materno, mas algumas mulheres manifestam esse desejo de não amamentar, né? Ninguém obriga o outro a dar de mamar, né? Às vezes esse bebê chegou num momento muito difícil, às vezes ela está sozinha, às vezes ela quer doar o bebê, né? E percebe que se amamentar vai criar um vínculo com esse bebê e ela não pode naquele momento ficar com esse bebê. Então a gente seria bom uma conversa privativa, acolhedora, Sem julgamentos. sem julgamentos, exato, que é a base do aconselhamento em amamentação
né? A gente podia falar também um pouco do que dificulta, por exemplo, quais são os mitos, né? Até hoje a gente ainda ouve as pessoas perguntando se existe leite fraco, por exemplo. Vocês ouvem ou que isso tem ainda? pouco leite, né? Tem pouco leite. É porque o leite materno tem muita água, 87% de água. Por isso que o bebê tem que mamar quase que de hora em hora, que a gente chama de livre demanda, porque a digestibilidade é muito grande. Então, se ela dá uma mamadeira, o bebê pode ficar 3, 4 horas sem mamar, né? E ela acha que o leite dela é fraco. Não é, é porque fisiologicamente é assim. Então, acho que a gente já começa a preparar desde o pré-natal que o bebê, às vezes, né, em determinados períodos, ele vai crescer, né? Ele tem um momento do estirão de crescimento e a fome aumenta. Né, você está angustiado, se você não tiver esse suporte, né, com a pressão da família, né, você acaba desistindo. Então, eu acho que só complementando é que quando há essa, que a gente chama de crise da amamentação, né? Então, assim, ela ter consciência e a família ter consciência que isso passa. Amamentar não é fácil. Não, tem não que é. ter apoio. Até experiência própria, né? Assim, eu não tive, quando tive filho, todas essas informações, né? Então, assim, foi extremamente difícil. E aí eu cheguei, enquanto enfermeira, no banco de leite do Fernando Cigueira, pedindo ajuda, por favor. Pede, fala que você tem seu direito, bota o bebê no peito, é o primeiro momento que você tem o contato com seu bebê, é o momento que a gente até chama de momento de ouro, né, da amamentação. A forma de amamentar é a mulher com o bebê que vai ver qual é a melhor forma de amamentar, né, Melhor posição, né? de posição e tudo. Mas a gente, quando coloca o bebê virado barriga com a barriga da mãe, né, encosta a barriga do bebê na barriga da mãe, e a boquinha do bebê, a boquinha toda areola, né? A gente fala até assim, para ficar com uma coisa mais fácil, fala assim, que o bebê faz uma boquinha de peixe. Às vezes, se essa areola está muito cheia, a mama está muito cheia, ele vai causar rachadura, vai doer. Então, às vezes, a mãe tem que fazer uma ordenha da mama para a areola ficar macia, para ajudar o bebê a abocanhar toda a areola. De ouro. Pois é. Uma coisa que a gente tem percebido também são as mulheres que às vezes são alvo de críticas quanto a amamentando seus filhos maiores. Como vocês têm visto isso? É verdade. A OMS fala claramente, o Ministério da Saúde também adota isso, nós também, até 2 anos ou mais. E talvez nós estejamos aqui enquanto espécie humana porque nós fomos amamentados em tempos anteriores até 5, 6 anos de idade. Então, o desmame na atualidade é muito precoce. Então, amamentar no 2º, 3º ano de vida é normal se essa criança está comendo os alimentos da família também. Já mais para o final, ela já está cansada, já para ela já não está bom amamentar. E aí, a gente sempre fala que o bebê não está mamando o leite, assim, ele está mamando mãe. Isso, né? Então, como que essa troca, né? Ela vai diminuindo a amamentação, ela vai aprender a dizer não, porque eu acho que a amamentação também tem esse papel, né? Da mãe aprender a dar limite. A dar limite. E aí ela vai aprender a dizer não, ela vai oferecer a comida nos horários, ou então ela vai substituir o peito por carinho. Felizmente, a amamentação é do âmbito da vida. E as mulheres, as feministas, as mulheres organizadas, as mães pegaram a amamentação como uma forma de mostrar que elas devem se empoderar, e aí surgiu os mamaços, né? Que são as reuniões públicas de mulheres amamentando em conjunto naquelas instituições ou locais onde elas foram proibidas. E o mamaço virou um evento permanente, frequente, público, para mostrar que é da natureza humana e é um direito da mãe e do bebê. Além dos mamaços, a gente tem várias leis que vêm protegendo o direito da mulher a amamentar em qualquer lugar. A gente tende a achar que a amamentação depende da boa vontade da mulher, né? E não é isso, é de toda uma rede de apoio, de boas políticas públicas, né, que favoreçam isso.